Hoje nós vamos falar sobre o autoconhecimento e a ansiedade, tá certo? Bem-vindo. Oi, Antônio, bem-vindo. Bem-vindo a todos. Estão me vendo e me ouvindo? Enquanto isso, oi, Fabiana, eu vou tentar colocar o nome da nossa live, tá? Vou tentar fixar ela aqui. Autoconhecimento e ansiedade. Vamos ver se vai fixar. Aê, deu certo. Oi, Adriele. Oi, boa noite. Estão me vendo e me ouvindo? Sim. Oi, Laiane. Oi, Sandro. Tudo bem? Bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar. Oi, Jane. Oi, Antônio. Lê Estude. Tudo bem? Bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. Boa noite. Vamos lá, então. Nós vamos falar sobre o autoconhecimento e a ansiedade, tá certo? Oi, Daiane. Tudo bom? Quando a gente pensa em autoconhecimento, nós vamos perceber que vai estar muito atrelado à ansiedade. Quando nós nos conhecemos, nós vamos entendendo muita coisa, né? E vamos aprendendo a lidar também com a insegurança, com o medo. Porque o autoconhecimento, ele pode ser desenvolvido ao longo da nossa vida, tá certo? Então, por isso que é importante a gente sempre trabalhar o autoconhecimento. É algo contínuo, que nunca a gente vai parando, entendeu? Por quê? Porque é algo que nós vamos nos beneficiar com isso, tá certo? E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre essas vantagens. Qual é a vantagem do autoconhecimento? Né? Então, nós vamos perceber várias vantagens, vamos começar a aprender a nos beneficiar com essas vantagens também do autoconhecimento, tá certo? Então, quando a gente pensa no autoconhecimento, nós vamos pensar nessa questão do quê? Do conceito, né? O autoconhecimento, ele pode ser emparelhado com o conceito da consciência, né? Um sujeito consciente, se ele tiver consciente, ele é capaz de descrever o seu comportamento, como que está a sua realidade, né? O conhecimento que a pessoa tem de si também vai depender das contingências, do meio onde ela está exposta durante a vida dela. Tá certo? Então, o autoconhecimento, ele é fornecido também pelas pessoas que estão ao nosso redor. Hoje, lá no finalzinho da live, vou trazer atividades para ajudar a desenvolver esse autoconhecimento, tá certo? Uma atividade prática bem legal para a gente falar sobre o autoconhecimento e vocês começarem a colocar isso em prática. Se conhecer é muito importante, que nós achamos que nós nos conhecemos, né? Nós temos uma ideia de quem nós somos. E é importante a gente conhecer de forma mais profunda. Nós sabemos num formato mais raso da situação, né? A proposta aqui é cada vez aprofundar mais, tá certo? E é um processo contínuo, a nossa vida é assim, né? Se conhecendo, observando as nossas potencialidades. E com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar ao nosso favor para reduzir a ansiedade, tá bom? Oi, Cícero, bem-vindo. Oi, a Fabiana tá dizendo assim, doutora Rose, meus filhos, a Alice e o Diego estão assistindo, um beijo, Diego, um beijo, Alice, tudo de bom para vocês, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Ai, que bom que vocês estão assistindo, se tiver perguntas, podem ir fazendo, que eu vou falando sobre o autoconhecimento e sempre puxando para a questão da ansiedade, quanto que isso pode ser benéfico para a gente reduzir a ansiedade, tá bom? Bora lá, então. Então, quando a gente pensa nessa questão do autoconhecimento, né, que quanto mais autoconhecimento nós temos, né, com relação ao comportamento dos outros, nós vamos entendendo também o nosso próprio comportamento, tá certo? Então, é por meio dessa análise do comportamento alheio, que a gente começa a olhar no outro, a gente começa a ver a possibilidade de ter também esse autoconhecimento para nós. Como que a gente vai trazer isso para a nossa realidade, né? Com isso, pode-se aplicar a si mesmo muito aquilo que é aprendido pelo processo da observação, né? A gente começa a ver, antigamente a gente tinha muito isso, né? Essa questão de você ver que a pessoa tinha determinado comportamento, não deu certo, então vamos tentar outra coisa. Por quê? Vamos aprender com o que o outro está nos mostrando, a gente não precisa passar pela mesma situação. Então, a gente olha para o outro e começa a buscar, como se diz, o caminho vai ficando mais fácil, né? Então, a gente vai pegando através da experiência do outro, a gente vai trazendo e tirando aquilo que não nos faz bem.
Então, isso ajuda bastante, porque é através do outro que a gente vai se conhecendo cada vez mais, tá certo? E a gente vai sempre, eu sempre falo, vamos filtrar o que a gente vê, filtrar o que nós ouvimos das outras pessoas e pegar o que é bom. O que é bom, o que faz sentido na minha vida, e tem relação com os meus valores. Então, isso é importante. Todos vocês começarem a desenvolver isso, uma escuta mais ativa. Faz sentido? Oi, Juarez, tudo bem? A Laiane, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. A Laiane tá dizendo que tem muita ansiedade. A Fabiana tá dizendo assim, doutora, minha filha está perguntando como identificar a ansiedade e controlar. Então, Alice, para controlar, primeiro que a ansiedade, existe a ansiedade normal e a ansiedade patológica, né? A ansiedade normal é aquela ansiedade que não me atrapalha nas minhas atividades ao longo do dia. Eu consigo ser produtiva, mas sabe quando você tem que apresentar algum trabalho, ou você tem uma reunião muito importante, você tem que conversar com alguém que você vê como autoridade, mas você fica com aquela insegurança, mas mesmo assim você vai, você faz o seu melhor, faz o trabalho que precisa ser desempenhado. Então essa ansiedade ela é normal, quando você checa todas as informações. Se você tem domínio de conteúdo, ok, abaixa a ansiedade. Agora, quando ela já está no nível que me atrapalha, que começa a me prejudicar, eu começo a procrastinar, eu preciso fazer coisas e eu começo a deixar de lado. Por quê? Porque eu começo a passar mal, eu começo a ter sintomas no meu corpo, aí a ansiedade ela tá desproporcional, ela tá disfuncional. Então ela começa a me prejudicar. Tá certo? E como que a gente pode controlar? A gente consegue controlar essa ansiedade que me limita, que me prejudica. Então, eu começo a controlar de que forma? Primeiro, identificando os pensamentos. Quando eu entendo os meus pensamentos, que eles passam pela minha cabeça, o que eu penso não é nem sempre a realidade. Por quê? Porque é baseado no que a gente acha, no que a gente viu, no que a gente conversou com o outro, entendeu? Então vai formando aqueles pensamentos na nossa cabeça, mas nem tudo aquilo é aplicável à realidade. Pensamento passa pela nossa cabeça, ele não precisa ficar. E eu não preciso acreditar em todo e qualquer pensamento que passa na minha cabeça. A pessoa ansiosa, ela tem muito medo, ela fica com aqueles pensamentos de que sempre algo ruim está por vir, algo ruim vai acontecer, mas quais são as evidências? Qual é a probabilidade? Qual é a possibilidade disso? Quando eu começo a treinar, questionar, buscar evidências, já começa a reduzir a ansiedade. Por quê? Porque eu começo a pensar que nada daquilo que eu pensei de ruim aconteceu. Então, quando você faz esse contraponto, ali, se ajuda bastante a reduzir a ansiedade. E a ansiedade se reduz, mas é um processo. Em micropassos, é devagarzinho, é mudando algumas atitudes no dia a dia, trazendo coisas que você gosta, que te faz bem, ajuda a reduzir a ansiedade. Formas de pensar, começar, tá pensando muito negativo, por quê? Então, observar isso também. Muitos pensamentos negativos vão deixar a gente inseguro. E a gente vai começar a confiar mais no outro do que na gente. Então, por isso que é importante fazer essa separação. E daí, trabalhando com esses pensamentos, entendendo as emoções, vai ficando mais fácil de reduzir a ansiedade. Tá certo? A Laiane tá dizendo que tem muita ansiedade. Oi, Jaque, tudo bem? A Laiane tá dizendo que sente até o corpo dela queimar. São sintomas de ansiedade. Tem sintomas que realmente são muito desagradáveis. Laiane, você tá certa. É realmente complicado. Tem muitos sintomas de ansiedade que fazem a gente realmente... como que eu posso dizer? A gente perder, às vezes, a nossa noção de realidade. Por quê? Quando a ansiedade tá demais, começa a dar sintomas que a gente começa a falar, nossa, eu fico assustada. A pessoa fica assustada com relação aos sintomas de ansiedade. Que daí entraria na questão do pânico, o medo das próprias reações, o medo de perder o controle. Tá certo? É que daí a ansiedade já subiu num nível bem mais acentuado e a pessoa fica com medo. Tá certo? Boa noite. Oi, Dani, tudo bem? Oi, Beth. Oi, Lucy. Bem-vindos, boa noite, de nada, Fabiana, oi, Patrícia, bem-vinda. Então, continuando, essa questão do autoconhecimento também, quando a gente fala da ansiedade, nós vamos associar
com relação ao autoconhecimento, nós podemos associar a palavra autoamor, autocuidado, então, e confiança, autoconfiança. Então, são vários elementos que a gente vai trazendo para a nossa realidade para trabalhar essa questão do autoconhecimento. Porque pela ansiedade vai minando a pessoa que eu acho que eu sou. Porque a pessoa começa a se ver menor, incapaz, eu não consigo, eu não dou conta, tudo é muito difícil. E quando eu vou começando a pensar nisso, é como se eu colocasse um fermento ali, né, na ansiedade, ela começa a aumentar. E daí a ansiedade começa a me prejudicar, eu começo a não querer sair sozinha mais, porque eu tenho medo de ter uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade. Eu começo a não me sentir segura sozinha por conta da ansiedade, ou seja, eu vou perdendo a confiança em mim, em conseguir fazer as coisas, entendeu? Por quê? Porque eu não me acho capaz, isso é um outro sintoma de ansiedade, mas quando você tem o autoconhecimento mais desenvolvido na tua vida, o que acontece? Você sabe das suas qualidades, você sabe das suas potencialidades e tantas coisas que você tem, tantas experiências que podem servir para você ficar tranquila com você mesmo, que você é capaz, que você consegue. Então, o autoconhecimento, ele ajuda a gente a identificar quem nós somos, para nós mesmos, entendeu? E aí sim, trabalhar com as dificuldades do dia a dia, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Lucy Silva tá dizendo assim, já chego te fazendo perguntas, não tem problema, Lucy, adoro perguntas. O que eu não souber, eu vou procurar responder, é assim mesmo, tá bom? Mas é o seguinte, ultimamente tô tendo suor excessivo nas axilas, mesmo estando em repouso. E isso sempre que fico ansiosa ou nervosa, isso é comum? Infelizmente, Lucy, muitas pessoas têm o suor excessivo por conta da ansiedade, tá certo? A Jaque tá dizendo assim, a gente não acredita nas situações de saúde mental até ter a primeira crise e entender que existe e qualquer um pode ter. Verdade, Jaque, não é escolhido, tal pessoa que vai ter ansiedade, não tem rico, não tem pobre, e vai todo mundo equalizar, todo mundo fica na mesma situação, entendeu? Ela vem e coloca todo mundo no mesmo patamar. A ansiedade, ela é assim, ela não escolhe. Acontece mais com mulheres, mas mesmo assim, pega de forma geral a ansiedade. Oi, Lucy, tudo bem? Minha cunhada querida. Oi, Mileninha, tudo bem? Boa noite. Então, continuando a falar sobre essa questão do autoconhecimento, é importante a gente pensar nisso, né? O quanto que o autoconhecimento, pode ser emparelhado, ele pode ser comparado à nossa consciência que nós temos de nós mesmos, né? Será que você tem consciência de quem é você para você? Então, essa é uma pergunta interessante, porque a gente tem uma ideia de quem nós somos. Às vezes a gente se julga muito pela ansiedade, se critica demais, se julga demais. A ansiedade, ela faz isso, faz com que a gente perca a credibilidade para a gente mesmo. E aquelas características boas, aquelas qualidades bacanas, elas começam a cair no descrédito, entendeu? Ou é uma distorção cognitiva de minimização e maximização. Eu minimizo o que é bom e eu aumento o que é ruim. Então, isso faz com que eu não veja a realidade de quem realmente eu sou. Eu vou me diminuindo para mim mesma, tá certo? Então, por isso o autoamor pode ser associado ao autoconhecimento, a gente se cuidar com carinho, conversar com a gente mesmo com carinho. Por quê? Porque normalmente a gente tem a paciência com o outro, mas a gente esquece de ter paciência com a gente mesmo. E é importante a gente ter esse carinho, esse cuidado conosco, não só com as outras pessoas, mas em primeiro lugar tratar a gente bem. Porque nós temos essa casa, o nosso corpo é a nossa casa, a nossa mente é a nossa casa. Então, por isso que a gente precisa organizar essa casa. Para quê? Para que eu me entenda aqui dentro, para que esteja bom aqui dentro, entendeu? Dentro de mim estar bom. Porque tem muita gente que sente um vazio existencial, sente uma dificuldade muito grande em viver a realidade, porque às vezes a realidade também tá difícil, tá complicada, mas aqui dentro tem que estar bem. Mas quando a gente conhece as nossas qualidades, né, todos os nossos potenciais. Então, esse olhar mais carinhoso é importante nós termos conosco, tá certo? Faz sentido? Oi, Nê, tudo bem, Nê Santana?
Então, quanto mais conhecimento se tem, né, com relação ao comportamento dos outros, a gente vai aprendendo a olhar pra gente também. É engraçado que acontece isso quando a gente faz terapia. Quando a pessoa começa a fazer terapia, a gente sempre conversa isso. Eu falo assim, a pessoa começa a fazer terapia, fala assim, agora você vai começar a observar nos outros também. Ó, fulano, né, tá tendo um comportamento assim, porque você vai se conhecendo, aí você começa a conhecer o outro também. E é essa troca. Então, o ambiente vai nos ajudar a nos conhecermos como pessoa, como cidadão. Como que eu tô passando? Qual a imagem que eu tô passando para os outros? Isso também. Tá certo? A Nê tá dizendo assim, você demorou a entrar e já comecei a sentir falta de ar. Não, eu estou aqui. Pode ficar tranquila, vai dar tudo certo. É porque eu tava só com um probleminha na conexão, tá bom, Nê? Mas graças a Deus já estou aqui. Você vai ver que vai passar rapidinho. É tirar o foco da sensação. Então, uma dica já que a nossa amiga colocou aqui, né, que ficou com falta de ar, começou a ficar com falta de ar porque a live não começava. Obrigada pelo carinho, né? É falar também, por exemplo, uma dica para quem está em crise de pânico ou crise de ansiedade, tira o foco da sensação interna, tira o foco daquilo que está aqui dentro, coloca no ambiente externo, o que eu estou vendo, eu começo a buscar no ambiente outras situações para que a minha atenção foque para quê? Para reduzir esse tempo da ansiedade, esse tempo da crise passe mais rápido, tá certo? Porque ela tem um prazo determinado. Normalmente, no máximo 30 minutos, estourando 30 minutos uma crise. E daí o que acontece? Quando a gente começa a colocar o foco no ambiente externo, que está fora de nós, eu paro de olhar, nossa, como é que tá minha respiração? Eu estou muito ofegante, aí eu tô com medo, eu tô preocupada. Quando eu começo a focar no outro, o que está fora de mim, aí começa a reduzir essa ansiedade, tá certo? A Lúcia está dizendo o que devo fazer para controlar a ansiedade, porque não sinto apetite, já perdi peso e está me preocupando muito. Todos os dias penso em acordar sem ansiedade. Lúcia, a ansiedade para a gente superar é em micropassos. Então vai ter que trazer para a tua rotina algumas mudanças, tá certo? Alguns exercícios que você precisa trazer para a tua rotina, né? Então, alguns exercícios para quê? Para você começar a aprender a se acalmar. Lá na bio, dá uma olhadinha, lá tem e-book, um e-book de R$ 4,99, ele tem 5 atividades, tem uma palestra, então ele tá só o valor simbólico para a pessoa realmente perceber que existem formas de reduzir sim a ansiedade. Tem e-book do pânico, com várias atividades, exercícios para colocar em prática, todos eles são baseados nos meus atendimentos, com relação aos exercícios que eu faço em consultório. Então já é um acúmulo de mais de 10 anos, né, mais de uma década trabalhando com isso. Então são atividades que realmente as pessoas melhoram, mas precisa ser colocado em prática todos os dias. Dá uma olhadinha lá, tá certo? Lá tem Descomplicando o Pânico, que é um curso para você aprender a reduzir o pânico. Tem um e-book também que ajuda, e tem também esse outro e-book, só que é para ansiedade, que são 5 atividades. Dá uma olhadinha que vai ajudar bastante, tá certo? Mas com as dicas que eu trago aqui, sempre ajuda também, porque são dicas que estão lá nos e-books, tá bom? E no curso também. Oi, Alane, bem-vinda, boa noite. A Dayana tá dizendo assim, não nos culpar tanto, mas ser mais cuidadoso conosco. É verdade, você tá certinha, Dayana. Esse é o começo, é um processo pro alto amor, pro autocuidado, pro carinho que a gente vai ter com a gente mesma. Você tá correta. Oi, Janeza, tudo bem? Rude, bem-vindo. Então, o que a gente tem que pensar? Esse autoconhecimento é como que eu tô lidando comigo mesmo, como que eu tô lidando com a minha realidade, como que eu tô me tratando. Por quê? Porque a gente trata o outro muito bem, mas às vezes a gente é muito rude, né? E isso machuca, isso maltrata. A gente também não gosta, né? E isso faz o quê? Aumentar a ansiedade também, porque eu começo a não valorizar, eu começo a ver mais valor no outro, sempre o outro sabe mais, aí começam as comparações, tá certo? Tá vendo que uma coisa puxa a outra? Se você tem o autoconhecimento, você sabe,
no que você é bom. Você não precisa falar pros outros, mas você sabe. Ah, não, isso eu dou conta de fazer. E fazer o meu melhor, fazer o seu melhor, isso é importante. Quando você faz o seu melhor, você deu tudo que você tinha de melhor. Se não teve mais, é porque era tudo que você tinha para oferecer. Então, fazer o seu melhor é isso. E a gente entender também, porque às vezes falta compreensão com a gente, porque a gente compreende o outro, mas às vezes falta essa compreensão, tá certo? Não se culpar tanto, porque é um processo. Esse autoconhecimento também é um processo para a vida inteira. Então, buscar esse conhecimento é uma questão de buscar para a vida toda, não só para hoje, para essa semana ou para uma crise de ansiedade. O autoconhecimento, ele nos ajuda para tudo na nossa vida. Tá certo? Até para a gente começar a fazer coisas novas, para se lançar em projetos novos. Por quê? Porque daí eu começo a confiar em mim mesmo, no meu potencial e perceber, não, eu consigo. Eu sou boa, eu sou persistente e assim a coisa vai girando, assim eu vou confiando em mim mesmo, tá certo? O autoconhecimento, então, ele tem vantagens, né? Quais seriam essas vantagens do autoconhecimento? Primeiro, a liberdade. Quando a pessoa ela se conhece, nossa, é uma outra coisa. A pessoa fica realmente uma liberdade que a maioria das pessoas sentem porque elas têm confiança nelas mesmas, né? O Skinner, ele não acreditava, né, na liberdade humana, mas ele acreditava que uma forma de se aproximar da liberdade, né, algo que seria possível seria pela via do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento seria libertador, porque o autoconhecimento nos dá a oportunidade de fazer escolhas. Né? Você sabe o que você está escolhendo? Será que você está consciente do que você está escolhendo? Será que você está consciente das suas ações? Que você está escolhendo o melhor para você? E quando a gente pensa no autocuidado, será que eu estou me tratando com amor, com carinho, com consideração ou não? Para pensar, às vezes nós não estamos do nosso lado. Às vezes nem nós estamos a nosso favor. Né? E por quê? Porque nós estamos sempre baseados no quê? No automatismo, no modo automático. Quando nós estamos no modo automático, a gente não reflete, a gente não pensa sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, tá certo? E às vezes a gente vai ficando triste, mas o quê? Você não parou, refletiu sobre os seus potenciais, sobre as suas escolhas. Será que você tá de acordo com o que você tá fazendo? Tá batendo com teus valores pessoais? Tá fazendo sentido com o que você pensa, com o que é importante para você? O autoconhecimento é isso. Quando eu vou checando todas essas informações e vou ficando tranquila também com o que eu tô vendo. E se eu não tô gostando, eu tenho a opção de mudar. Entendeu? Então, ou seja, aí que vem a liberdade. Por quê? Porque eu tô consciente do que eu tô escolhendo e tô me dando a oportunidade de modificar. Né? Então, você já tinha parado para pensar nisso? Por quê? Porque a gente começa a prevenir, né, algumas situações que podem ser negativas. Na ansiedade, eu também penso de forma preventiva, mas é porque eu tenho certeza que vai acontecer algo ruim. Agora, no autoconhecimento, não. No autoconhecimento, o que vai acontecer? Eu vou ter consciência de quem eu sou, eu posso começar a fazer o quê? Ter metas, e essas metas serem realistas. Elas serem realistas dizendo de que forma. Se eu quero ser o que eu tô pensando em ser, eu tenho hoje essas qualidades, eu tenho essas potencialidades. Tá vendo que eu saio do campo da fantasia e puxo para a realidade? Se eu tenho todas as qualidades, características para o que eu quero almejar, para minha meta, beleza. Agora, se eu não tenho, eu vou buscar resolver. Eu vou buscar um curso, eu vou buscar alguma situação, por exemplo, na ansiedade. Tá faltando atividades? Eu busco um grupo de estudos, eu busco um grupo onde eu possa expor a ansiedade, igual eu tenho grupos, né? Agora eu tô com um grupo recente, aberto, que a gente abre 2 vezes no dia, mas eu passo conteúdos, tiro dúvidas. É um grupo onde eu tento estar presente, dando dicas, né, para reduzir a ansiedade. Quem quiser, depois me manda um direct que ele é gratuito. Tá certo? Lá eu trago sempre dicas, converso com as pessoas, assim, ele não fica aberto o dia inteiro, não, né? Até porque para mim também saber como que vocês estão pensando e tudo mais, e para ter mais contato com vocês e poder ajudar da melhor forma possível,
sempre relacionado à ansiedade, pânico, ansiedade, tá certo? Então, por isso que a gente vai buscando alternativas, tá vendo? Quando você se conhece, olha, eu não tenho habilidade tal, mas eu vou buscar aprender. Então, por isso que o autoconhecimento, eu vou entendendo quem eu sou. Eu vou me descobrindo, eu vou me conhecendo. Então, é um processo. Então, por isso que é libertador. Por quê? Porque você vai vendo realmente quem você é, sem fantasiar, nem para ser algo tão bom ou tão ruim, tá certo? Que mais? O autoconhecimento, ó, quanto mais conhecimento se tem, mais a gente vai começar a compreender quem nós somos, e aí entra a questão do perdão também. Já pararam para pensar? O auto-perdão, nossa, eu não sou o que eu pensei ser. Então, ok, se eu tenho essa opção de escolha mais uma vez, aí vem o perdão, o auto-perdão. Por quê? Porque agora eu resolvi fazer novas escolhas. Tá vendo o processo de desenvolvimento que o autoconhecimento proporciona pra gente? Isso é muito legal. Na ansiedade é perfeito, porque eu saio do modo automático. O autoconhecimento, eu saio do modo automático e venho para reflexão do que eu ando fazendo na minha vida. A pessoa ansiosa, ela vive demais para o outro, esquece de si mesma. Ela fica demais focada no que ela não fez, em vez de focar no que ela fez. Então ela não dá valor a ela mesma. Por isso que é importante se conhecer. E daí você vai vendo que tem que mudar algumas atitudes. Aí a gente vai modificando, e daí a ansiedade automaticamente vai reduzindo, tá certo? Então são várias ações que a gente precisa ter para modificar, para reduzir a ansiedade. Não é só uma situação, agora eu vou só mudar o pensamento, não. É uma série de coisas que vai dando impacto na nossa vida. Principalmente quem eu sou, o meu autoconceito. O que eu vejo? Eu vejo que eu sou como, tá certo? Então, como que eu vou desenvolver, né? A pergunta é chave. Como que eu vou desenvolver o autoconhecimento? Primeiro passo é ter coragem de parar e olhar para si mesmo. Vocês têm conseguido fazer isso? Parar, olhar, entender, ouvir você mesmo. Isso é tão importante. Nós precisamos fazer isso para a nossa saúde mental, para a gente estar em equilíbrio, né? E poder direcionar a nossa vida da melhor forma possível. Então, a autoobservação, eu começar a ver o que eu ando fazendo da minha vida, as minhas escolhas, tornar-se responsável também pelos pensamentos e sentimentos. Será que nós somos responsáveis? Porque às vezes a gente joga muito para o outro, isso é uma distorção cognitiva. Tanto quando eu jogo demais para o outro a responsabilidade, não, a culpa é toda do outro. Se eu tô assim, a culpa é do outro, né? Tem essa vitimização e tem também uma outra distorção que é de você se culpar por tudo, né? Essa culpabilidade, eu puxo tudo para mim. Então tem esses dois lados que precisam ser trabalhados. Cada um vai manifestar de uma forma. Mas se eu me conheço, eu sei o meu limite. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei aonde eu preciso trabalhar para quê? Para que isso não me limite mais. Para que eu consiga me desenvolver cada vez mais. Tudo pode ser melhorado. O ser humano está em constante desenvolvimento. Não existe aquela situação, estou muito velha para tal coisa. Não, você tem apenas a tua idade. Tá certo? É vivendo e aprendendo. Tá bom? Então, conhecer o seu padrão de pensar e de agir. Vocês já fizeram isso? Vocês já estão aprendendo a fazer isso? De tanto eu falar com vocês, dessa importância de se ouvir. Identifique o seu padrão. Como que é o seu padrão? Eu sou mais negativa, eu sou mais otimista? Como que eu sou? Reflita com relação a isso. Isso é sair do modo automático. Tá certo? Então, conhecer esse padrão tanto de pensar quanto de agir. Colocar em prática. Entender e transformar as insatisfações que nós temos na vida, né, em prazer, transformar para obter o quê? Um equilíbrio na minha vida, né, ter mais tranquilidade, porque as pessoas buscam, eu escuto isso praticamente todos os dias, que elas querem buscar uma paz. A paz não está aqui fora, ela está dentro de nós. A paz está sempre dentro de nós, mas nós somos as únicas pessoas que temos a chave. Mas o autoconhecimento ajuda a trazer essa paz. Entendeu? Quando você conhece você e você não tem medo do que vê, porque tudo pode ser melhorado.
Às vezes, quando nós temos uma informação, sabe aquela informação rasa, superficial, pode assustar. Mas quando a gente aprofunda no caso, na situação, a gente vai vendo que nós somos melhores do que nós imaginávamos. Tá certo? Vocês já tiveram esse tipo de pensamento? Já refletiram sobre isso? Oi, Rosa, tudo bem? Oi, Dami. Bem-vindas. A Ney falou que já passou, né? Então, refletir com relação... Isso é auto-amor, é quando eu paro, eu reflito a minha vida. Né? E às vezes a gente vai vendo que a vida tá tão generosa, ainda tá tendo tanta coisa boa. Lógico, dificuldades todos nós vamos ter, todos. É compreensível, mas a forma da gente ver que é diferente, né? A forma com que a gente vai observando a nossa realidade, tá certo? O autoconhecimento, ele vai se ampliar, né, na nossa atuação com o ambiente. Quando você vai ao psicólogo, você melhora esse autoconhecimento. Por quê? Eu gosto muito desse livro aqui, Terapia do Esquema. Esse aqui, eu gosto muito por quê? Porque é uma atividade que eu faço com o paciente onde ele se conhece, né? Tem 18 domínios de esquemas, deixa eu ver se não me foge a lembrança. Se eu não me engano, são 18 domínios onde a pessoa vai fazer um questionário e ela vai se conhecendo. Ó, é 18 mesmo. Não tô esquecida, eu tenho uma boa memória. 18 domínios de esquema onde ela vai ver o que ela se encaixa, porque isso aqui vem desde a infância até os dias de hoje, é como eu me organizo no mundo, como eu vejo a minha realidade, então ajuda muito. Eu gosto muito de trabalhar, a terapia cognitiva comportamental, ela trabalha focada no autoconhecimento. Por quê? Pelos questionários, pela forma da terapia, né, se desenvolver ao longo das sessões. Então ajuda muito nesse autoconhecimento. As distorções cognitivas ajudam muito, né, nessa percepção que eu tenho de mim mesma. Então, quem faz terapia comigo sabe que eu trabalho bastante com esse questionário. Por quê? Porque a gente vai tendo uma ideia, a gente trabalha também com crenças. Qual que é a crença central da pessoa? Que é o que? A verdade absoluta que ela tem dentro dela. E às vezes são as nossas crenças que limitam a nossa vida. Por quê? Porque a gente não questionou. E foi virando uma verdade tão grande porque não foi questionado. Às vezes foi só de orelha, a gente escutando algumas pessoas que estavam ao nosso redor, que fez com que a gente pensasse do jeito que a gente pensa. Só que determinadas crenças podem me trazer problema, podem me limitar. Né? Então, por exemplo, tem a crença de desvalor, de desamor, de desamparo. E se elas estiverem distorcidas, elas vão me trazer muito prejuízo na minha vida, na questão acadêmica, na vida profissional, na vida pessoal, financeira, amorosa, porque eu começo a ter padrões diferenciados, né? E observar, será que esses padrões estão muito difíceis? Por quê? Porque eu tô atraindo sempre determinada situação na minha vida. Acho que eu postei, foi ontem? Acho que foi ontem nos meus stories ou foi hoje que eu postei essa questão de andar em círculos. Eu nunca fecho, eu sempre tô andando em círculo, na mesma situação. O porquê? Virou padrão na minha vida. Mas tem situações que a gente precisa colocar um ponto final. Mas será que eu tenho coragem para colocar esse ponto final? Porque daí entra o autoconhecimento que vai nos ajudar para isso. Tá certo? Então, por isso que é importante o autoconhecimento. Ele ajuda muito a gente ter clareza de quem nós somos, clareza para onde nós vamos, para a questão das nossas metas, dos nossos objetivos. Então, ajuda demais nisso, tá certo? 3 níveis importantes para o autoconhecimento. Pensamento, ele cria realidade. Então, cuidar mais do que a gente pensa ao longo do nosso dia. Será que o meu padrão de pensamento é mais negativo? Eu tenho mais pensamentos negativos ao longo do meu dia ou mais pensamentos positivos, otimistas? Porque na ansiedade a maioria são negativos. E eu vou ver na minha realidade de forma ruim. Por isso que começam as crises cada vez aumentando mais e mais e mais, porque eu acredito que é verdade. Lembra, o pensamento cria realidade. Se eu acredito que vai acontecer, pode não acontecer, mas que eu fico com medo danado, eu fico. Vai me limitando, vai limitando a minha realidade, ao que eu acho que eu posso fazer. Por quê? Porque eu sempre acredito que aquilo de ruim pode acontecer. Tá certo? Então, cuidar como que eu amanheço, como que é meu dia. Eu amanheci bem, ou já amanheci nervosa, ou eu amanheci já com medo.
e pensar. Eu sempre comento de um exercício que eu faço com os meus pacientes que se chama RPD, Registro de Pensamento Disfuncional. O que é isso? Eu coloco a situação, o que aconteceu, né? A situação, mais uma outra fileira, faço colunas, né? Numa outra coluna tem a situação, aí o que passou na sua cabeça, seu pensamento, depois na outra coluna, o que você sentiu, né? Qual foi a emoção que você teve e o seu comportamento. Quando você separa isso, você vai entendendo e daí vai questionando se aquilo pode acontecer baseado na realidade. Então isso ajuda a reduzir a ansiedade, mas ajuda também a me conhecer. Nossa, ó, identifiquei. Meu padrão ele é mais negativo ao longo do dia. Então essa é uma atitude que eu preciso mudar. Eu preciso estar mais consciente. Eu preciso trazer mais momentos prazerosos ao longo do meu dia para aumentar a vibração e não diminuir. Entende? Tá vendo como o autoconhecimento ele traz muita informação a respeito de nós? Faz sentido o que eu tô falando? Outra coisa, outro nível que é importante é de expressão, desenvolver habilidades para expressar crenças, valores, atitudes. Será que as suas crenças elas estão funcionais, estão te ajudando, estão te impulsionando ou estão te atrapalhando? Lembra da crença de desamparo, de desvalor, de desamor? Será que eu mereço carinho, mereço afeto? Será que o outro é melhor do que eu? Isso vai mostrando as nossas crenças. Se elas estiverem disfuncionais, elas vão me prejudicar. Se elas estiverem alteradas, elas vão me prejudicar. Então, por isso que é importante eu rever os meus valores. Será que a minha vida eu estou pautando baseada nos meus valores ou nos valores das outras pessoas? Porque isso também vai me deixar insatisfeita se eu estiver baseado nos valores do outro, porque eu vou engolindo muito sapo, sabe? Vou engolindo situações que não teria necessidade. Mas isso acaba sendo inconsciente pelo processo automático da vida. Sabe quando a gente não reflete? Mas ninguém foi ensinado a refletir. Quando a gente era pequeno, não foi ensinado isso. Nem tinha tanto conhecimento assim para isso, né? Então, por isso que a gente não entra nessa questão do julgamento dos nossos pais. Eles deram o melhor que eles podiam dentro das condições que eles tinham. Então, é importante a gente refletir também a respeito disso. Mas hoje nós temos conhecimento. O que nós vamos fazer com isso? Essa é a parte melhor. Porque eu tenho conhecimento e o que eu vou fazer para isso? Para modificar essa realidade se ela não estiver me agradando. Tá certo? Então, conhecimento colocado em prática é sabedoria. Agora, aquele conhecimento que eu tenho, mas eu não coloco em prática, é como se eu não soubesse. Né? Então, trazer isso para a nossa vida é importante. A implementação, que é o outro fator, que é do autoconhecimento, que é o quê? Colocar em prática na vida os seus propósitos para você alcançar seus objetivos. Será que você está colocando tudo em prática? Que você está aprendendo para reduzir a ansiedade, para ter mais equilíbrio, mais qualidade de vida, né? Se colocar como prioridade realmente, né? Por quê? Porque é assim que a gente vai se conhecendo, é assim que a gente vai melhorando a nossa realidade. Né? Então, eu tenho um exercício prático para isso, que seria os 3 porquês. Os 3 porquês, ele fala o seguinte: antes de tomar qualquer decisão, pergunte o porquê e acompanhe a sua resposta com outro porquê. Sabe qual criança pequena que fica perguntando o porquê de tudo? Isso ajuda a sair do modo automático. Não, ter esse autoconhecimento significa conhecer seus motivos, o que está determinando você, avaliar se esses motivos são bons, se eles são válidos, se são razoáveis, se é relevante para a sua trajetória. Então, quando você faz isso, pergunta o porquê de novo, e mais uma vez o porquê, te ajuda a direcionar. A inteligência emocional e o autoconhecimento andam juntos. Então, perguntar esses 3 porquês ajuda muito a você sair do modo automático e começar a se questionar. Né? Nomear as emoções é expandir o seu vocabulário emocional, ajuda bastante também. Nomear as emoções: eu tô triste, eu tô chateada, eu tô angustiada, o porquê que eu tô assim. Colocar o sentimento em palavras. E a escrita ajuda muito, a escrita terapêutica ajuda muito. Outra questão para o autoconhecimento, que é fundamental, é aprender a dizer não. Por quê? Começando primeiro por você, porque às vezes a gente tem que dizer não pra gente mesmo, é tão difícil, né?
Tem pessoas que não têm dificuldade com não com o outro, mas tem consigo mesmo. E tem gente que tem dificuldade consigo mesmo e com o outro, com todo mundo. Mas é o quê? O medo do julgamento. Quem tem medo de falar o não está muito relacionado ao medo do julgamento. O que o outro vai pensar? E se ele não me amar mais, se ele não gostar mais de mim, se não quiser ser meu amigo? A gente vê isso muito com adolescente, né? Eu atendo adolescentes e muitos têm essa dificuldade realmente. Medo de não ser aceito. Mas é importante o limite. O não, ele é necessário. Só sim na nossa vida também não é legal. Tudo que tiver desequilibrado ou é de um lado, todos os extremos, ele é difícil, ele é ruim. O importante é o quê? Esse equilíbrio. Ora, precisa dizer não e precisa desse limite para a nossa realidade. Por quê? Senão a gente vai, às vezes, violentando a gente mesmo por conta do outro, porque a gente não sabe dizer não. Então, avaliar isso. Por quê? Mais uma vez, aí vem o porquê de novo, né? Por que eu tenho medo que o outro me deixe? Por quê? Porque eu não conheço as minhas qualidades, as minhas potencialidades. Eu não conheço como realmente eu sou. E daí, se eu não conheço, eu não valorizo. Automaticamente, eu vou achar que o outro também não me valoriza. Faz sentido? Não faz? Aprender a dizer não vai diminuir a impulsividade, né? Respira, sai do modo automático, sai desse piloto automático para aprender ao quê? Aprender a dizer não. Por quê? Porque tem um motivo para isso, né? E uma outra coisa é o quê? Que eu gosto muito de falar com relação ao autoconhecimento, é a pessoa ser responsável pelas suas falhas. Quando nós estamos aprendendo, é natural a gente falhar, faz parte do processo de aprendizagem. Crie hábitos para assumir a responsabilidade, em vez de dar desculpas e procurar ajuda se estiver muito difícil. Né? Então, às vezes a gente tem que buscar ajuda de forma estratégica, um profissional para te ajudar a direcionar qual forma é a melhor para eu reduzir a ansiedade ou para reduzir esse sofrimento, essa adversidade. Né? E ser responsável pelas falhas e não se culpar. Porque quando a gente se culpa, parece uma âncora, a gente não sai do lugar, anda em círculo. Né? O processo de aprendizagem acontece de ter erros sim, mas está tudo bem. Se desculpar com relação a isso. Praticar sempre a questão da autoavaliação, a reflexão, ajuda muito no processo do autoconhecimento. Diariamente realize uma retrospectiva do seu dia. Né? Observe o feedback das pessoas, esse retorno, o que as pessoas estão falando de mim, do meu trabalho, do que eu ando fazendo, do relacionamento. Se conecte, foque em você, escute você. A meditação vai ajudar, o relaxamento vai ajudar nisso. Tá certo? Então, quando a gente vai entendendo tudo isso, vai ficando diferente. A nossa realidade, nós vamos percebendo ela de forma diferente. Agora eu vou fazer um exercício rápido com vocês, se chama curtigrama. Ele é muito bom, por quê? Para você fazer, você pega um quadrante e divide em 4. Deixa eu pegar aqui. Esse curtigrama, você pega uma folhinha simples assim, eu vou dividir ela em 4, nem vou fazer retinho não, porque eu tô sem régua agora. E dividir ela em 4 assim, tá certo? Em um você coloca, nesse aqui você escreve gosto e faço, coisas que eu gosto e faço, coisas que eu gosto e não faço, não gosto e faço, não gosto e não faço. Comece a observar, vai ter poucas coisas, normalmente tem poucas coisas que eu gosto e faço. Agora, gosto e não faço, também deve ter muita coisa aqui que gosta e não faz, mas por quê? Porque não se coloca como prioridade. Então, quando você coloca no papel, você vai ter uma abrangência muito maior da tua realidade, do que você anda fazendo com você. Não gosto e faço, vai ser... Tem gente que tem essa parte aqui, não gosto e faço, de forma gigantesca. Por quê? Porque faz mais coisa que não gosta do que coisa que gosta. E não gosta e não faz. Esse aqui é o normal, não gosto de fazer tal coisa, também não faço. Ok, esse aqui não é o problema é esses 3 aqui. Né? O primeiro, gosto e faço, eu não sei como é que vai sair do outro lado, eu vou escrever aqui, amanhã eu vou postar pra vocês. Gosto e faço. Gosto e não faço. E embaixo, não gosto e faço.
não gosto e faço. E não gosto no último, não gosto e não faço. Aí você colocaria aqui várias questões, tá? Pra mim tá viradinho, tá? Eu vou postar amanhã, essa atividade se chama curtigrama. Você vai começar a identificar o que você anda fazendo da sua vida, o seu padrão. Ah, eu ando fazendo muita coisa que eu não gosto. Será que não é por isso que vem às vezes a tristeza, a chateação, desmotivação com relação à vida, as coisas? Então é importante a gente refletir sobre isso também. O curtigrama dá uma ideia bem legal do que nós estamos fazendo com a gente mesmo, né? Tem uma outra que é a roda da vida. A roda da vida é como que tá seu relacionamento amoroso, como que tá a sua família. Aí você vai pintando, colorindo de 0 a 10. Como que você tá no desenvolvimento intelectual, como que você tá com a saúde e a sua energia, o seu equilíbrio emocional, como que você se vê nisso, como que estão seus recursos financeiros, a questão social que você desempenha, como que está a realização do seu propósito de vida, como que está a sua realização com relação a hobbies, a fazer coisas que você gosta, como que está o seu estado de felicidade, de plenitude. Outro ponto importante, como que está a sua espiritualidade? O ser humano, ele é muito complexo, então nós temos que olhar todas essas questões: família, espiritualidade, vida social, equilíbrio emocional, recursos financeiros, família, realização pessoal, diversão. Então tudo isso ajuda bastante, tá certo? Então, é perceber que essas atividades, hoje eu falei de várias, que vão te ajudar a entender quem você é. Existem os baralhos também, que ajudam bastante a gente aprender a se conhecer, fazer perguntas: o que eu faria em determinadas situações. As distorções cognitivas ajudam muito a gente entender quem nós somos, né? As distorções cognitivas. Eu trabalho muito com questionário, então distorção cognitiva são questionários que as pessoas fazem. Tem também esse aqui, que é os esquemas, são 205 perguntas. Tem um outro que eu gosto muito, de fazer faço com alguns pacientes, que é o Eneagrama. O Eneagrama, ele vai fazendo com que você conheça você mesmo, as suas forças, né, suas competências, o que você é bom, tudo isso ajuda, tá certo? Quando a gente se conhece, a gente sabe e a gente pode contar e confiar na gente mesmo. Fez sentido para vocês? O que vocês acharam da atividade? Tentem fazer, vocês vão ver que realmente elas são realmente boas, elas ajudam a reduzir a ansiedade, porque você começa a ter uma noção do que você anda fazendo, né? Você sai do campo da imaginação, do pensamento e traz para a realidade, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui. Separei recentemente, meu casamento era abusivo, eu não entendo por que estou sentindo falta dele. Noite passada tive uma crise horrível, pensei que ia morrer. Sim, a ansiedade faz isso, né? A ansiedade faz com que esse momento que você está vivendo da separação, são fases, é um luto que você precisa passar. E nas primeiras semanas realmente é muito difícil. Eu acolho, eu entendo que não é fácil, Jane, mas você vai dando conta, né? Vai trazendo mais elementos na tua vida para te deixar mais tranquila, tá certo? Com relação à capacidade, que você vai sim modificar o seu padrão e começar a atrair pessoas melhores perto de você, pessoas que te valorizam, pessoas que te deixam para cima, tá certo? Eu te desejo o melhor, viu? A Dami tá dizendo que é verdade. A Lucy, obrigada, vou adquirir, acredito que vai melhorar muito. A Fabiana, super indica o e-book, comprei, já tem me ajudado muito, que gracinha. Noite passada tive uma crise horrível, pensei que ia morrer. Eu imagino, Jane, não é fácil. Mas a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso, né? A Dayana tá dizendo como mudar aquele pensamento que fica nos consumindo.
Não tem como parar, Dayana, de pensar, mas tem como você fazer troca de pensamento. Isso é uma técnica da terapia cognitiva comportamental, que é o quê? Quando você tá tendo aquele pensamento ruminativo, a gente chama de ruminativo, não sai da cabeça, fica rodando o tempo inteiro na nossa cabeça. O que você pode fazer? Você tira o foco, você pega e utiliza, por isso que eu falo sempre, o que você gosta de fazer? Porque nesse momento é a carta na manga que você vai fazer coisas que você gosta para trocar um pensamento. Você tem que trocar um pensamento ruim por um bom, mas tem que ser no mesmo nível. Se você trocar por um outro pensamento inferior, você não vai conseguir. Ele tem que ser tão bom quanto aquele era tão ruim, tem que ser tão bom quanto. Entendeu? Tem que estar no mesmo nível. Aí você consegue fazer troca de pensamento. Tá certo? Então, ligar para alguém, ligar para uma amiga, conversar sobre outras coisas ajuda com esse pensamento ruminativo que não sai, que fica insistindo, fica consumindo a nossa energia. Buscar fazer um hobby, que daí você tira o foco disso também, ajuda bastante. Oi, Regismar. Oi, Karine. Deixa eu dar mais uma olhadinha. A minha internet tá ruim, a minha também, porque não tava vindo comentários para mim agora que começou a vir tudo de uma vez. Adriele, a ansiedade me faz ter raiva de mim, não sinto mais vontade de me cuidar, me sinto chata, se pudesse sairia da minha cabeça. O pior é que onde você vai, você tá, né? Então não adianta. É trabalhar esse auto-amor, esse autocuidado, você não tá com ansiedade porque você quer. Tá certo? Então é algo muito mais profundo. Entra essa questão de não se culpar por conta disso, não precisa ter raiva de você por conta da ansiedade. É uma patologia. Acontece. Aí você precisa, na verdade, de quê? De carinho, de colo, de atenção, de amor. Mas você começar a olhar para você assim também. Aí você começa a reduzir a ansiedade. Lembra que eu falei? É um processo. Tá certo? Se precisar de mim, me manda um direct, tá bom? A Fabiana, sim, estou conseguindo. Oi, Edna. A Jane tá dizendo assim: eu sou mais negativa. Tudo tenho medo. Uma dor, acho que vou morrer. Isso, tenta agora, Jane, com os conhecimentos que você vem adquirindo, tenta modificar esses pensamentos. Comece a olhar o quanto que você já evoluiu, quantas coisas que você já começou a fazer que você não fazia antes, né? Então valorize isso, que quanto mais você valoriza, mais você acredita no teu potencial, menos ansiedade, tá certo? Adriele, repete o nome do livro, por favor. Ai, qual livro? Eu falei tanta coisa. O e-book vai ajudar, né? O e-book é 5 maneiras de reduzir a ansiedade. A Jane tá dizendo, estou com gases desde onde já penso que é uma doença ruim. Não, às vezes, Jane, é um problema que você tá tendo de respiração. Respiração curta e rápida. Entende? Aí provoca gases, sim. Aí às vezes dá até uma dor aqui embaixo da costela por conta dos gases. E a gente acha que é alguma coisa grave, né? Eu posso falar nesse sentido porque você já me acompanha bastante aqui, tá no meu grupo, então fica mais fácil de eu poder te ajudar, tá certo? Então, olha a tua respiração. A Karine tá dizendo, como fazer para não ficar pensando negativo? Começa a trazer mais momentos bons para tua vida. Comece a olhar coisas que te agregam, que te levanta, que te ajuda. Isso ajuda bastante. Oi, Alessandra. Deixa eu ver se tem mais comentários. Oi, Chaves, tudo bem, Giovanni? Live show, obrigada. Obrigada, Lucy. Amo, obrigada, querida. Obrigada pelo carinho. Oi, Andréia. Oi, Anderson. Hoje a minha internet tá lenta. Agora que eu tô vendo tudo que tá acontecendo aqui. Gente, adorei a nossa conversa hoje. Fez sentido para vocês? Espero que sim. Trabalhem essa questão do autoconhecimento, que vai ajudar muito na redução da ansiedade e também na forma de vocês verem vocês mesmos, tá certo? Nas qualidades e potencialidades que vocês têm, tá bom? Boa noite para vocês, até terça que vem. E obrigada pela companhia. E obrigada para quem vai assistir também a nossa reprise. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Boa noite.